Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor que entra em campo amanhã pela estreia da Libertadores, jogando fora de casa contra o Talheres. E o treinador Luiz Ubeldia vai ser demitido ou não? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Já há uma pressão em cima de Luiz Ubeldia no São Paulo? A diretoria está satisfeita com o trabalho? Existe possibilidade de troca de treinadores? Dorival é uma sombra? Eu vou trazer detalhes e bastidores de como o São Paulo prepara essa semana de Libertadores, né, que é a estreia na Libertadores, e claro, continuidade no Campeonato Brasileiro depois de um empate frustrante contra o Sport. E olha, obviamente, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos também, que é muito importante você deixar o seu like para fortalecer a gente aqui no canal, beleza? Bom, vamos lá, de Luiz Ubeldia. Luiz Ubeldia foi, vaiado depois do jogo, teve muita cobrança do torcedor em relação a alguns pontos, do trabalho dele, da questão de evolução e principalmente utilização da base, muita gente andou reclamando assim, o Zubeldia deu pouca oportunidade para os jogadores, aí de repente eles viraram, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Sport, a salvação, colocando os garotos ali, Ferreira, Rian Francisco, aquela coisa toda, a torcida pedindo, Rian Francisco. Então, assim, alguns questionamentos em relação ao trabalho do Zubeldia existem dentro do São Paulo? Sim, existem, na questão dos números, Muita gente dentro do São Paulo acha que o aproveitamento do Zubeldia poderia ser melhor, poderia estar melhor. Mas é um trabalho que segue, mas é um trabalho que a própria direção do São Paulo optou por dar continuidade no ano passado e principalmente depois do Campeonato Paulista, A avaliação foi que o São Paulo fez um bom jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, podendo sair vencedor e finalista do Campeonato Paulista, mas teve ali uma questão da arbitragem que acabou, sendo fundamental ali para o resultado do jogo. Então, assim, é uma análise da diretoria do São Paulo em relação a esse jogo e que o Zubeldia acabou até que saindo de forma positiva, Mexeu no time, o Oscar foi aquele segundo volante, saía de trás para armar o time, enfim, variações que também é algo que se cobra em relação a essa comissão técnica, Então o São Paulo entende que a intertemporada o time poderia melhorar e tal, só que veio a estreia no Brasileiro, e aí a gente tem que colocar duas coisas importantes, que o São Paulo estava desfalcado, o São Paulo estava desfalcado de Lucas Moura e também do Oscar, duas peças importantíssimas, e também teve o chute do Caleri, o erro no pênalti, mais um erro de pênalti do Caleri, aí é fase do centroavante. Mas aí o técnico tem culpa porque tem que botar no banco e tal, aquela coisa toda. Dá para se discutir isso. Será que já está na hora do Caleri, de repente, pegar um banco, de repente sentir ali um pouco dessa pressão de estar fora do time, pela fase? Mas o Caleri até o Paulista estava, fazendo gols, dando assistências, enfim. É uma situação que estava em evolução do Caleri, pelo menos na minha visão, eu entendo que era assim. Mas a direção entende que, claro, o Dorival Júnior, estando livre no mercado, joga uma pressão para o trabalho do Zubeldia, joga uma luz de pressão ali naturalmente, Outra coisa, o Crespo é um treinador que ganhou um paulista importante da maneira que foi, depois de muito tempo, então o torcedor tem boas lembranças, e o próprio Crespo deu uma entrevista falando que gostaria de um dia voltar ao São Paulo. Então são sombras naturais nesse momento ao trabalho do Zubeldia, que, repito, a direção entende que precisa melhorar, espera que o time melhore, espera que o time tenha uma evolução e que os números e aproveitamento também sejam mais altos, mais elevados, que o São Paulo tenha números melhores em relação à comissão técnica no aproveitamento. Então, nada que se pense agora, neste momento, perdeu o primeiro jogo na estreia da Libertadores, troca de treinador. Obviamente, passa a ser agora uma avaliação jogo a jogo, uma avaliação partida a partida. Vai ter a estreia da Libertadores, vai ter depois sequência do Campeonato Brasileiro, jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Aí daqui a pouco tem jogo de Copa do Brasil. Então, a análise do trabalho começa a passar por esse jogo a jogo. E é uma situação que, por enquanto, não há movimento de troca de treinador, mas há sim uma avaliação mais criteriosa neste momento. E aí, o Dorival, o presidente lá de São Paulo já fez comentários e tudo mais, boa relação. É uma sombra, Miller? Sem dúvida nenhuma. É? Opa! Você sabe muito bem que no Brasil o treinador vive de passado,
Dorival conquistou a Copa do Brasil inédita para o São Paulo, que nunca tinha conquistado até Contra então. o Flamengo, né? Exatamente. Ele fez um excelente trabalho, né? Excelente. Tanto que excelente. foi para a seleção. Exato. Excelente trabalho. Então, a sombra do Dorival tá muito, a cada dia fica mais forte diante do Zubeldia. O Zubeldia não tem nada a ver com isso, é claro. Só que o Zubeldia é um treinador limitado, já falei isso várias vezes aqui. Ele é limitado e ele está a uma derrota de cair. Próxima derrota ele cai. E aí, Alex? E o Zubeldia, que é experiente no futebol, ele sabe disso, né? Ele não é bobo, ele deve estar sentindo que em volta dele, aquele barulho de fritura, assim, sabe? Aquele pastelzinho. Quando começa a ferver o óleo. O óleo fervendo, aquele tacho, bota o pastelzinho de pizza ali, né? Adoro, quinta-feira. Ele já está ouvindo, né? Ele já está ouvindo esse barulhinho lá em volta. E é evidente que o Dorival Júnior, que ainda contou com uma postagem tão simpática do presidente Casares, Nossa. se ele não teve intenção nenhuma, foi uma postagem fora de contexto, de propósito. Se ele teve intenção, ele conseguiu atingir a intenção dele. Então, tá na cara, é uma questão de tempo, a pergunta não é se ele vai cair ou não, é quando ele vai cair. Então, o Miller falou aqui, o Xará falou que na próxima derrota ele cai. Vai jogar agora para Libertadores, fora de casa contra o time argentino, sem o seu principal jogador. Pega o Atlético no Mineirão. Então assim, o caminho do Zubeldia está pavimentado para pegar a ponte aérea para Buenos Aires. Sim, exatamente. E você acha bom isso, Miller? Ótimo. Acha ótimo? Tem que sair o Zubeldia e voltar o Dorival. Pode ir de malicuia, amor. Para de falar sobre o São Paulo, o que Antônio Oliveira, ex-técnico do Corinthians, foi fazer no Morumbi durante a partida entre São Paulo e Sport. A resposta óbvia foi assistir ao jogo, mas a partir daí muita gente entendendo que o treinador português será a alternativa do tricolor em caso de demissão de Luiz Zubeldia. Posso assegurar para vocês que ninguém do departamento de futebol nunca nem sequer cogitou Antônio Oliveira. Antônio Oliveira tem uma assessoria bastante ativa e que vira e mexe aparece como cotado em vários clubes grandes. No São Paulo não tem cartaz. Ele pode ter ido ao estádio para assistir ao jogo e acho importante que técnicos desempregados estejam nas arenas, nos estádios, para acompanhar de perto, mas ele não faz parte dos planos. E ainda que o Zubeldia seja demitido, não se discutirá a contratação do ex-corintiano, que está desempregado desde a metade do ano passado, quando foi dispensado pelo Timão. Hoje o São Paulo pretende segurar o Zubeldia enquanto ele apresentar bons resultados. Uma derrota para o Tajeres na quarta-feira na Argentina pode determinar a demissão do argentino. Está descartada uma saída antes dessa estreia na Libertadores da América, ainda que Dorival Júnior possa se acertar com o Fluminense. Isso causaria enorme crítica aos dirigentes são paulinos. Todo mundo sabe, dentro do Morumbi, que a prioridade é a contratação do Dorival. Se o Dorival se acerta com outro clube porque o São Paulo demorou para demitir o Zubeldia, Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa e companhia serão duramente criticados, até pela escassez de boas opções no mercado. O Dorival se tornou uma delas na última sexta-feira. Só para completar, preciso registrar uma postagem do Baby, que é o presidente da torcida independente, a maior organizada do São Paulo. Ele foi bastante crítico e pediu a cabeça do Zubeldia, abre aspas para ele, chega de covardia, Zubeldia tem que sair nesse momento, ele está sendo fritado pela diretoria, me cobrem, vem Dorival e se não der certo o Dorival, volta Rogério Ceni. Os vilões são sempre os mesmos, só mudam as cartas. Belmonte já queria mandar o técnico embora e trazer o Diniz, escreveu o Baby, reforçando uma informação que eu trouxe para vocês há coisa de um mês. Se dependesse do departamento de futebol, no fim do Campeonato Paulista, o Zubeldia seria dispensado e o Fernando Diniz contratado, mas a repercussão em cima do nome do ex-treinador da seleção foi tão ruim que o Diniz acabou descartado. O fato é que na arquibancada teve grito de burro, como disse o professor muito bem, né? A crítica saiu da internet, chegou no estádio e aí muita coisa muda, né? É isso, mas eu acho que tem uma questão que eu venho falando aqui há algum tempo. O torcedor do São Paulo que foi ao estádio, quase 40 mil pessoas, porque parte do estádio estava interditada para montagem de um maldito palco para show e tal, então poderia ter mais gente. O tal do show coreano, é isso? Toda a parte de trás do estádio estava interditada, né? Então 40 mil presentes com o estádio parcialmente. E eu acho que essas 40 mil e os torcedores do São Paulo em geral, eles começaram a entender o ano do São Paulo depois desse empate. Eles não sabiam que
o ano do São Paulo é o que a gente vem falando há muito tempo. O time do São Paulo é um time titular. Titular quando está todo mundo disponível, é um time forte. É um time forte, mas é um time velho, né? Então a média de idade só tem um titular com menos de 30 anos, o Alan Franco. O que acontece quando você tem um time titular velho? A tendência é mais lesão e demora na recuperação de lesão. Isso é simples. E aí, já sem o Lucas, fica sem o Oscar. Quando sai a escalação do São Paulo e o banco de reserva contra o Sport, eu acho que o torcedor devia ver assim, esse ano vai ser difícil. A questão é que a comunicação do ano difícil, ela inexiste. O presidente do São Paulo não dá a má notícia nunca. Só vai mostrar o balanço aí, teve que mostrar, publicar, é a má notícia. E o antídoto contra esse balanço é um ano de completa retenção, diferente de todos os outros 19 clubes da Série A do brasileiro, inclusive o Sport, se a gente quiser pegar. E aí, você monta a estratégia com o jogo, com 2 minutos, pênalti. O seu capitão, centroavante, chuta o pênalti na lua. Não de propósito, mas chuta o pênalti na lua. Fio de gol, né? Cara, esse time do São Paulo, sem o Oscar e o Lucas, só tem uma forma de fazer gol. Ou de pênalti, ou de escanteio, ou de falta. Não tem time. Não tem time. O time do São Paulo, o elenco do São Paulo, é o mais fraco. É o contrário do Palmeiras, já que ele citou a questão dos garotos. O Palmeiras não vai precisar aproveitar garoto esse ano. Tem o melhor time. O Zubeldia, se ele durar mais no cargo, ele vai pegar o pior elenco do São Paulo nos últimos anos, porque o São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. E aí, eu acho que a questão que ele... Aí eu vou pro lado do Zubeldia. Que o Zubeldia entendeu no sábado, e não sei se ele vai dar tempo de corrigir, é que a torcida do São Paulo, ela prefere qualquer moleque do que um reserva. Então, quando os moleques entram, aos 25, o estádio vai a favor. Mas isso é uma situação difícil de administrar, porque, de fato, como ele mesmo disse depois, não é para um time grande ter que depender de 2 moleques de 20 anos para decidir um jogo de Série A. Eles quase decidiram. O Matheus Alves entrou bem, o Ferreira entrou bem. Ficaram bravos os torcedores que ele colocou o Rian faltando 2 minutos quando veio a substituição da concussão. Você ganha uma substituição a mais. Aí eu pergunto, não era para colocar o Rian? Então, eu ganhei uma substituição a mais. Não vou colocar o Rian. O Rian... Se não colocar, você fala, nem com 1 minuto a mais colocou o Rian. Então, assim, a torcida está se perdendo diante de... Aí tá, organizada, vai contra os jogadores... Muito respeito com a camisa tricolor, filha da... Como é que é? É o grito dos caras. Quase que eu Quase que ele completou. Calma. Muito respeito com a camisa tricolor. Primeiro jogo do brasileiro. E parte aquele setor do amendoim lá da arquibancada do Morumbi, que tem também, né? O da direita ali, xingou o técnico de burro pela primeira vez. De novo, eu acho que não estão preparados para o ano que o São Paulo vai ter. Não estão preparados, não estão cientes do ano que o São Paulo vai ter, inclusive com essas questões do estádio. São Paulo vai voltar, começou a vender ingresso para Libertadores, domingo, contra o Alianza Lima, já se sabe que o campo vai estar um lixo, porque o palco é um palco em Y, tal, não sei o que lá, que tem a torre Z e tal. E são detalhes, e assim, claro, e o Zubeldia não é burro, e acho que a resposta dele sobre o Dorival foi muito bem dada. A diferença da questão com o Abel. O Zubeldia não é agressivo, né, na inquisição de uma entrevista, que às vezes acontece mesmo, depois de um resultado ruim em casa. O Abel foi inquirido pelo empate com o Botafogo, ele foi inquirido pelo empate com o Sport. E ele, claro que ele sabe que depois que o Dorival ficou disponível no mercado, essa sombra, ela vai existir. Era mais ou menos como antigamente acontecia com o técnico de São Paulo, quando o Rogério Ceni ficava disponível no mercado. Agora, o Dorival comandou o São Paulo num outro momento. A janela do Dorival era Lucas Moura e Ramos Rodrigues. Não era Santilongo e Jamal Lewis. Não era menos 18. Qualquer treinador que o São Paulo decidir trocar, o que eu acho
uma besteira neste momento, vai ter muito problema com esse elenco nessa temporada. Vai ter que trabalhar com muito pouco. Vai ter que tirar coelho da cartola direto, né? E acho que a situação, dia 20 de abril, se não me engano, 20 de abril completaria um ano de desrebeldia no São Paulo. E qual vai sendo a história do São Paulo? Ninguém consegue completar um ano, né, de trabalho. Só o Rogério Ceni, porque era o Rogério Ceni, e o Muricy, porque era o Muricy, conseguiram um ano de trabalho no São Paulo. E com escassez, você tem que tentar a continuidade. Por mais difícil, você tem que insistir. Você traz dois problemas você já tem... Fora que tal, multa para pagar, para tirar, é uma comissão técnica barata para os exploradores sul-americanos. Então, aí que tá. Mas só que aí a diretoria vai ter que ter peito para matar. E a diretoria do São Paulo não tem essa personalidade. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E é incrível como alguns comentaristas ainda seguem defendendo o Zubeldia. No fim do ano passado, falou que o treinador do São Paulo estava sendo fritado, que tinha que continuar com ele, porque ele ia começar uma temporada do zero, que não sei o quê. O presidente do São Paulo manteve o Zubeldia e agora foi eliminado do Campeonato Paulista, já foi eliminado o ano passado da Copa do Brasil e da Libertadores. O time segue jogando muito mal. Agora os mesmos comentaristas falam que a culpa é do elenco, né, galera? Que vários jogadores do São Paulo que saiu do elenco, então a culpa não é do Zubeldia por não vencer o Sport em casa, galera. O Sport, com o São Paulo com Caleri, Luciano, o Wendel, o Igor Vinícius, Arboleda, Alisson. Então esse elenco não é suficiente para vencer o poderoso Sport. Então vamos dar uma olhada aqui nos jogadores que deixaram o São Paulo esse ano, para ver se esses comentaristas realmente estão certo, se vão fazer muita falta para o elenco do São Paulo. O Matheus Belém, na minha opinião, não vai fazer falta nenhuma. O Wellington, lateral esquerdo, também não vai fazer falta nenhuma, até porque agora o São Paulo tem o Wendel e o Enzo Dias para essa posição. O Rafinha também não vai fazer falta nenhuma, um jogador veterano que estava sofrendo muito com lesões. O São Paulo agora tem o Cedric, tem o Igor Vinícius e o Mike, né, pessoal, que poderia ter mais oportunidades nesse time de cima. Tem alguns nomes que nem precisa comentar, né, galera, como o Ray Ramos, o Jamal Lewis, o Moreira, era um jogador importante, mas sofria muito com lesões também. O Orejuela nem se fala, né, galera, o Jackson Mendes, o Santiago Longo, o Ibali, o Nicão, o Caio Mateus. Olha aqui, galera, vários jogadores desses praticamente a gente nem via em campo com a camisa do São Paulo. Aqui no fim, né, aparecem alguns nomes importantes, como o Elton Rato, por exemplo, mas na minha opinião, né, o Lucas Ferreira é um jogador muito promissor, né, das categorias de base do São Paulo, que vai suprir, né, pessoal, o Elton Rato. Em breve, quando ele começar a ganhar mais oportunidades, ele vai se destacar muito. Então o Elton Rato, na minha opinião, não faz falta nenhuma, até porque ele estava sofrendo muito com lesões também. O Galopo e o Nestor, dois jogadores que também não vai fazer muita falta, sofrer muito com lesões também. E o Oscar, né, pessoal, chegou para suprir esses dois jogadores. Então, na minha opinião, a torcida prefere Galopo, Rodrigo Nestor ou Oscar ou Alves. Na minha opinião, acho que Oscar e Alves. Michel Araújo e William Gomes. Esses dois jogadores, na minha opinião, pode fazer falta, né, galera? O William Gomes é um jogador muito promissor e o Michel Araújo fazia várias posições, né, pessoal? E o Eric, né, galera, que na minha opinião não vai fazer falta nenhuma também. Então, dois jogadores aí, né, que eu acho que pode sim fazer falta com a camisa do São Paulo, é o William Gomes e o Michel Araújo. Mas será que realmente, né, pessoal, tem vários jogadores, como os comentaristas falam, que o elenco do São Paulo está mais fraco, que teve 18 saídas, que não sei o quê, sabendo que chegou dois bons laterais esquerdos, né, o Enzo Dias e o Wendel, chegou o Oscar também. Então, na minha opinião, o São Paulo saiu mais em quantidade, né, galera? Não em qualidade. Então, não acho que vai fazer tanta falta assim esses jogadores para o elenco do São Paulo. E sim, o Zubeldia tem que sim começar a utilizar a base. Jogadores como o Rian Francisco, o Mike, o Ferreira, o Alves.
Na minha opinião, né, pessoal, quase uma certeza. Se esses jogadores começarem a jogar, vai jogar muito mais do que esses que saiu. Eu vejo os comentaristas falando que o Zubeldia está certo, que tem que dar tempo para esses jogadores jovens, que tem que não sei o quê, que a torcida está errada. Galera, olha o Palmeiras, jogador de 16, 17 anos, tudo jogando, sendo vendido já. Olha o Rian Francisco, a grande promessa, não joga. Olha várias. Então, na minha opinião, o Zubeldia tem sim que ser demitido do São Paulo. Alguns comentaristas falam, né, alguns torcedores também que falam que preferem o Zubeldia do que o Dorival Júnior. Um treinador que foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, do Campeonato Paulista, um time muito mal treinado, agora é melhor que o Dorival, né, pessoal, que foi o campeão da Copa do Brasil. Não dá para entender. Eles falam que o Zubeldia chegou em sexto, né, do Campeonato Brasileiro e só não chegou mais longe porque o São Paulo já estava classificado, que não sei o quê. Mas se esquece que no ano do Dorival Júnior também, o São Paulo também praticamente abriu mão do Campeonato Brasileiro, quando disputava as quartas de final, a semifinal, a final da Copa do Brasil, e depois do título, então, nem se fala, né, galera? O São Paulo abriu mão. Então, muito daquele Campeonato Brasileiro péssimo, né, do Dorival foi sim pelo título da Copa do Brasil. E o meia Oscar avançou na recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Ele fez boa parte do treino ontem com bola e agora tem muita chance, né, de ser relacionado para o jogo de amanhã, a estreia do São Paulo pela Libertadores contra o Talheres. E é um jogo muito importante, né, para o Tricolor tentar vencer ou empatar, né, galera? Já que esse grupo do São Paulo é um grupo muito complicado. E acaso o Tricolor volte com a derrota de lá, vamos ver, né, se esses mesmos comentaristas vão continuar defendendo o Zubeldia e culpando o elenco, né, galera? Até porque o presidente do São Paulo vai esperar o quê? Ser eliminado da Libertadores, cair na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, para depois ter uma mudança? Então vamos ver, né, pessoal, os próximos jogos do São Paulo. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.